Aleluia. Graças a Deus. Nossa, irmãos, graças a Deus, estamos felizes por Jesus, por tudo que Ele nos feito. Estamos aqui para essa aula rápida. Aleluia. Esta é uma contribuição, uma parcela desse projeto que Deus colocou no coração do presbítero Lucas, agradeço a ele pela confiança, uma responsabilidade, visto que é algo muito importante. Raras vezes que a gente tem esse privilégio de poder fazer essa viagem por esse percurso do ensino da palavra de Deus. Isso é a visão panorâmica que é muito legal. Você consegue ter uma visão geral daquilo que nós temos na Bíblia. Hoje nós falaremos sobre o segundo livro dos Reis. O segundo livro dos Reis, que é o 12º livro da Bíblia. Os irmãos, nós estamos chegando aí a 20% do campo, conjunto de livros que temos na Bíblia, são ao todo 66. Estamos chegando aí a 20% da caminhada. Para balizarmos esse estudo dessa noite, eu quero ler com os irmãos do capítulo 17 do segundo livro dos Reis, capítulo 17 e versículo 13. Os irmãos já viram bastante histórias, já rimos, já choramos, já ficamos surpresos. Como diz a Bíblia, muito barrafal, né, Deus? Muita história surpreendente. E Deus não nos esconde os pecados, Deus, a Bíblia ela revela, por mais que importante que seja o personagem, que ela tem importância nesse personagem, Deus faz questão de mostrar a fragilidade dessa pessoa e as falhas desse homem. Segundo Reis, capítulo 17, versículo 13. Esse é o versículo chave, se alguém tem feito aquele acompanhamento, livro após livro. Se você quiser marcar esse versículo como versículo chave do livro, diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas e de todos os líderes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Amém? Deixa esse versículo-chave desse livro. São ao todo 25 capítulos. Os personagens principais desse livro, vocês vão ver que são os profetas Elias, o profeta Eliseu, os reis Ezequias, o rei Manassés e o rei Josias. Estes são os que eu consegui elencar aqui, os personagens principais desse livro. Semana passada, um outro irmão já ministrou sobre o primeiro livro dos Reis, onde nós vimos a morte de Davi, o reinado de Salomão, onde ele constrói o palácio, constrói o templo, aquele templo que era muito bonito, onde Deus desce a sua glória ali, onde, segundo a Bíblia Sagrada fala, que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé diante do poder e da glória de Deus que desceu naquele lugar. Então nós vemos que Deus escolheu aquele lugar para ser a sua morada, aquele templo. E se tratando de uma arquitetura, aquele prédio foi considerado durante muito tempo uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tão bonito que era aquele templo. Era muito ouro, coisas lindas, muito bonitas. E o tempo foi passando. Morre Salomão,
história do primeiro dos reis é que o reino é dividido. Por causa dos pecados de Salomão, o reino é dividido. No primeiro livro dos reis, nós vemos a história do reino unificado. E o começo dele é dividido. Agora, no segundo livro dos reis, nós vamos ver a história desse povo com um reino dividido. São dois reinos agora. O reino do norte, chamado de Israel, e o reino do sul, chamado de Judá. Os dois povos perante Deus é um povo só. Mas agora, por causa do pecado de Salomão, Deus dividiu, Deus rasgou esse reino. Nós vamos ver que eles vão começar a trilhar agora um caminho de decadência espiritual. Então, ao todo, nós vamos ver uma história, a Bíblia narra uma história aqui no livro dos reis, do segundo livro dos reis, nós vamos ver uma história de 26 reis que vão reinar no Reino do Norte, 26 reis, e 10 reis que vão reinar no Reino do Sul, no Reino de Judá. É essa trajetória que nós vamos ver hoje aqui, no segundo livro dos reis. Tá? No segundo livro dos reis, nós vamos ver no Reino do Norte alguns personagens muito famosos. Os principais profetas que profetizaram nesse Reino do Norte são os profetas Elias, o profeta Eliseu e um bem famoso chamado Jonas. Quem lembra do Jonas aqui da baleia? Ele profetizou nesse Reino do Norte. Ele morava, ou a região que ele habitava, compreendia essa região que nós chamamos de Reino do Norte. No reino que nós chamamos de Reino do Sul, o Reino de Judá, os profetas que profetizaram, os mais famosos que profetizaram nesse Reino do Sul, são os profetas Isaías e o profeta Jeremias, que nós veremos mais adiante a respeito desses dois profetas. Também tem o profeta Miqueias, o profeta Oséias, que faz parte do Reino do Sul, do Norte também. Tá? Então, lá na frente, no decorrer do estudo do Antigo Testamento, nós vamos começar a ver alguns profetas que profetizaram esses eventos que nós vamos ver hoje. É muito importante esse estudo, esse passo aqui hoje, para mais para frente, quando nós chegarmos nos profetas, os irmãos entenderem a respeito do que eles estavam falando. Tá? Então, eu vou dividir hoje essa ministração em 5 parágrafos, para nós podermos passear com bastante calma a respeito desse livro. Eu vou falar sobre o final do ministério de Elias e o ministério de Eliseu. Eu quero falar sobre os reis idólatras no cativeiro de Israel pela Síria. Eu quero falar sobre a Síria povoou a terra com povos diversos. Isso é interessante para o Novo Testamento, para a passagem do Novo Testamento. O reinado de Ezequias e Manassés e o reinado de Josias no cativeiro babilônico. Eu vou dividir essa ministração nesses 5 pontos. A gente vai falando um pouquinho de cada coisa aqui, porque são os 25 capítulos, não será possível a gente explorar todos. Então, no decorrer do tempo, se alguém notar alguma coisa, um ponto interessante que vocês querem dividir com a gente, eu interrompo bastante a ministração do Lucas, hoje o Lucas vai decorrer. Amém, meus irmãos? Vamos começar então. Então, o livro dos livros de Reis, já no começo do primeiro capítulo, nós vamos ver Deus usando Elias, ou preparando já um sucessor para o ministério de Elias. Já havia revelado para Elias que o haveria de tomar por meio de carros de fogo entre as nuvens. Então Elias, no primeiro capítulo, ele já está discipulando Eliseu. Eliseu já começa a acompanhar Elias para onde Elias caminhava, e Elias começa a preparar o sucessor para o seu ministério. Então, nós vemos aí o capítulo 2, versículo 11. Eu quero ler para os irmãos aí. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. No capítulo 2, versículo 11, diz assim: indo eles andando e falando,
eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então, esse é o fim do ministério de Elias. Nós vemos que Elias ele não passa pela morte. Elias ainda não revela que Elias morreu. Ele foi arrebatado aos céus de uma forma extraordinária. Então, Deus toma Elias e, antes que isso acontecesse, Elias dá um privilégio a Eliseu, falando: o que você quer que eu faça por você? Eliseu, então, de uma maneira muito ousada, eu quero todo o Espírito que está com você. E Elias fala: você pediu uma coisa bem difícil, só que se você ver a hora que eu vou tirar de você, isso vai acontecer. Se você não ver, então não. E Eliseu começa a perseguir Elias: ó, eu vou em tal lugar, eu vou para minha vida, não, eu vou em tal lugar, eu vou também, né? O que eu posso aprender com isso aqui, meus irmãos? Com essa mudança de ministros aqui. Eu aprendo que, no decorrer da nossa vida, os ministros são transitórios, são passageiros, mas o ministério, ele é permanente. Deus, ele pode trocar um obreiro, pode trocar um líder, pode trocar um pastor, mas o ministério da palavra, ele permanece. Deus nunca vai deixar o seu povo sem alguém para transmitir a sua palavra. Nós nunca vamos ficar órfãos de alguém que Deus envie para nos orientar dentro da sua palavra. Então, o papel do profeta nesse tempo que era muito importante, porque os reis, principalmente nesse reino aqui, eles não obedeciam a Deus. Eles tinham um coração muito corrompido. Eles não se colocavam à disposição e não ouviam os profetas. Todos os reis desse reino do norte, todos eles, sem exceção nenhuma, a Bíblia diz que andaram distante de Deus. Então Deus, ele usa, vem levantando esses profetas um após o outro para tentar corrigir esse povo, trazer o povo de volta. Só que principalmente nesse reino do sul, nesse reino do norte, nesse nação chamada Israel, o povo não quer, os reis não querem, os reis perversos, reis maus. Então, nós vemos o quê? Que Deus tira Elias e coloca Eliseu. Amém? No capítulo 3, nós vamos ver Deus agora trabalhando através do ministério do profeta Eliseu. Muda o rei, o Eliseu continua profetizando, e agora Eliseu é chamado para intervir, para aconselhar no meio de uma guerra entre dois reis. O povo se encontra numa situação muito difícil, o rei está perguntando: não tem nenhum profeta de Deus a quem possamos consultar? Tem o Eliseu. O Eliseu é o homem de Deus e a palavra está com ele. Então, Eliseu é usado por Deus para trazer a palavra em meio a uma guerra de reis. Agora, no capítulo 4, veja que interessante. No capítulo 3, Deus intervém em meio a uma grande guerra. No capítulo 4, uma passagem bem conhecida e bem favorita dos irmãos, que é muito conhecida, que é a passagem da viúva. Quem lembra da viúva? No capítulo 4 começa assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, meu servo, morreu. Tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o terror para levar meus 2 filhos para que serem escravos. O que eu vejo aqui? No capítulo anterior, Deus usa Eliseu para intervir na guerra de reis, de homens poderosos. Só que no capítulo 4, o mesmo Deus usa o mesmo profeta para intervir na casa de uma viúva. O mesmo Deus que se importa com a causa de grandes nações é o mesmo Deus que se importa com a causa de alguém aparentemente insignificante.
a intervenção divina, providência dentro de casa. No capítulo 4 ainda, eu vou ver uma lição muito interessante no versículo, a partir do versículo 8, a partir do versículo 9, capítulo 4, versículo 9, 8 e 9, a Bíblia diz que Eliseu passa por uma cidade chamada Sunem, e lá ele vive com uma mulher já idosa que não tinha filhos, e ela fala assim: veja que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Eliseu não pediu nada para essa mulher, só que ela toca no coração dela, e a Bíblia diz que ela constrói um cômodo para Eliseu, constrói um quartinho para Eliseu. Vamos construir um quartinho com a cama, uma cadeira, para prestigiar, para quando ele passar, ele fica aqui. E eles constroem. Eles cuidam do homem de Deus. Passa um tempo, Eliseu pergunta para Geazi: o que a gente pode fazer para ela? Geazi responde: olha, eu sei que ela é velha, mas não tem filhos. Ah, é? Eliseu chega para ela e fala: daqui um ano você vai ter filho. E Deus faz. O que eu aprendo aqui? Quando eu cuido daquilo que é de Deus, Deus cuida daquilo que é meu. Quando eu me proponho a cuidar daquilo que é de Deus, ninguém forçou aquela mulher a fazer nada para Eliseu. Ela colocou no coração dela: eu vou construir um quartinho para ele. Quando ela se propôs a cuidar daquilo que era de Deus, Deus se propôs a cuidar dela e da casa dela. Aí o que acontece? Passa um tempo, vem a fome. E Deus, Eliseu fala para essa mulher: olha, pega a sua família. Aliás, passa um tempo, o filho dessa mulher morre. O que Deus faz? Restaura o filho dela. Todos conhecem essa história. Passa um tempo, vem a fome. O que Eliseu fala para ela? Olha, vai embora, fica fora da cidade dela, porque Deus chamou a fome. Vai ter fome aqui por 7 anos. Essa mulher vai embora. Quando ela volta, ela perdeu tudo. Ela tinha perdido tudo. Eliseu conta a história dela para o rei, e o rei restitui tudo que era dela. Nós vamos ler isso no capítulo de número 8. Tá? No capítulo de número 8, nós vamos ver que Deus restaura tudo que era dela. Tá bom? No capítulo 8, versículo 6. Quando nós cuidamos do que é de Deus, Deus cuida do que é meu. Quando eu cuido do que é de Deus, Deus cuida do que é meu. No capítulo 5, a Bíblia fala que Deus restaura Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã? O general de guerra. Ele era um homem importante, porém leproso. E, numa prova de fé, Deus restaura a saúde de Naamã. Naamã é importante? É importante. Naamã tinha dinheiro? Tinha muito dinheiro. A Bíblia conta que quando Naamã foi visitar Eliseu, ele levou uma caravana de dinheiro para Eliseu. Eliseu não recebeu. Com a palavra de Eliseu foi: mergulha, banho de 7 vezes no Jordão, você vai ser sarado. A princípio ficou relutante, foi lá, obedeceu a voz do profeta e foi restaurado. Olha que interessante. Naamã não era israelita e Naamã era rico. Capítulo 5. No capítulo 6, versículo 5, no capítulo 6 e versículo 5, diz assim: mas primeiro, eles precisaram fazer uma construção. Eles tinham uma escola de profetas, e alguém falou: o lugar que nós estamos é pequeno, nós precisamos aumentar isso aqui. Alguém vai lá e corta a madeira. Quando eles chegaram no Jordão, no capítulo, versículo 5, fala: sucedeu que, enquanto um deles cortava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai meu Senhor, porque ele prestava. Deixa a gente ler esse texto na Bíblia.
muito rico, influente, poder, muito poder para mostrar. Aqui, Deus intervém num profeta pobre. O machado era dele. Aquele machado para época era caro. Eu não tinha nem como pagar o machado. Estou enrolado agora. E Deus, através de Eliseu, devolve o machado. Deus é um Deus que intervém em coisas grandes para pessoas importantes, mas também se lembra de que não tem significado nenhum para a sociedade. Deus pode agir na vida do rico, mas pode agir na vida do pobre, do humilde, necessitado. Deus não faz acepção de pessoas. São essas as mensagens que nós começamos a ver nesse começo do ministério de Eliseu. Deus envolveu Eliseu em todas as camadas da sociedade. Deus vai usar esse profeta, independente da camada social. Deus usa ele para mostrar que Deus é Deus. Deus usa Eliseu no palácio do rei e Deus usa Eliseu fora do palácio. Deus usa você no seu trabalho, no seu escola, no seu serviço grande, no seu serviço pequeno, aonde você estiver, Deus pode usar você. Amém? No capítulo 8 e 9, 1 Reis, capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Eliseu está velho, e agora nós vamos ver uma situação muito interessante. 1 Reis, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Foi, pois, Azael encontrar-se com Eliseu, levando um presente, a saber, 40 camelos e regados, tudo que era bom de Damasco. E chegou-se diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a perguntar-te: sararei eu dessa doença? Eliseu respondeu: vai e diz-lhe: certamente sararás, porém o Senhor mostrou que ele morrerá. Aqui nós vemos um rei, um mensageiro de um outro rei, vindo consultar Eliseu a respeito do que ia acontecer lá. No primeiro capítulo, se vocês forem no primeiro capítulo, nós vemos um rei de Israel mandando mensageiros para outro país perguntar se eles iam ser curados. E aqui um rei de outro país vindo consultar o profeta de Deus. Vamos ver que o povo de Deus era tão corrompido, mais corrompido que os próprios gentios. E aqui eu vejo que Deus, Ele é Deus não só de Israel. Deus é o Deus de todas as nações. Deus usa Eliseu para prever ou para vivenciar o que vai acontecer em outro país, em um outro lugar. Porque Deus não é o Deus só de Israel. Deus é o Deus do mundo. Você pode dizer: mas o governante tal não é o governante que eu queria. Mas você sabe que Deus é o Deus que coloca rei e tira rei. É o Deus que coloca presidente e tira presidente. Mas foi a população que colocou. Mas tudo está debaixo do governo de Deus. Não existe um governante que existe hoje que não tenha sido colocado pela vontade de Deus. Porque o Deus é o Deus que coloca o rei e é o Deus que tira o rei também. Porque todas as coisas estão debaixo das mãos dele. Amém? Então, essa é a primeira parte dessa ministração, o ministério de Eliseu. E aqui, a partir de agora, nós vamos ver, a partir do versículo capítulo 10, uma sequência de reis morrendo e se elevando, todos eles muito ruins, todos eles muito ruins. O tempo vai passando e nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 10, versículo 31. 1 Reis, capítulo 10, versículo 31.
Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 31. Diz assim: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão que fez pecar Israel. Então nós vemos homens com um coração dividido, homens que muitas vezes obedecem a Deus até certo ponto, mas não se entregam completamente na vontade de Deus. Nós vemos homens com o coração dúbio, aquilo que Jesus falou no Novo Testamento, de que ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e obedecer o outro, ou é adorar a um e desprezar o outro. E é o que esses reis aqui vão mostrar para a gente. Esse é apenas um dos exemplos que eu mostrei para os irmãos. O homem com o coração dividido, ele não teve cuidado de andar de todo o seu coração à lei de Deus. Ele obedece a Deus até o ponto que é interessante, até o momento que é conveniente. A partir daqui, ele faz de acordo com que a sua conveniência manda. Até aqui é interessante servir a Deus. A partir daqui, nós vamos ver isso também em outros textos. Segundo livro dos Reis, capítulo 12. Essa parte eu quero ser bem dinâmico com os irmãos, porque tem algumas coisas alguns pontos que eu gostaria de frisar. Segundo Reis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Diz assim: fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias que o sacerdote olhava de vigia. Tão somente os altares não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altares. Então o rei, enquanto o sacerdote estava vivo para poder orientar ele era fiel a Deus. Depois que o sacerdote morreu, ficou aquela coisa, ele era o rei, mas ele não governava de forma completa, não tinha domínio para fazer o povo servir a Deus. Porque nós vamos ver, irmãos, que o que acontecia? Quando o rei era bom, o povo servia a Deus. Quando o rei era fiel a Deus, ele conduzia o povo ao caminho de desobediência. E nós vamos ver que Deus preza muito a obediência, às vezes mais a obediência do que a própria adoração. Para Deus é mais importante a sua obediência do que a sua adoração. Às vezes nós nos preocupamos muito em adorar a Deus, em cantar, em louvar, em trabalhar, mas Deus está muito mais preocupado, tem muito mais a fazer na nossa obediência. Então, nós vamos ver que os reis, eles estavam se corrompendo e indo de mal a pior, pois estavam se desviando da presença de Deus, e a nação não conseguia firmar os seus passos no coração, nos caminhos do Senhor. Nós vamos ver no capítulo 14, os versículos 23 e 27. Diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, e reinou 41 anos. Aqui acontece 27. E vai continuar falando, ele fez o que era mal, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, restabeleceu os limites da entrada, fez um monte de coisa, segundo a palavra do Senhor, a qual falaram no intermédio de Jonas. Então, porque Deus viu a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre a quem socorresse Israel, e ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão. O que eu vejo aqui? Eu vejo um povo, um rei que odeia a Deus,
significa que Deus está satisfeito com a vida dessa pessoa. Deus está apenas sendo longânimo. Deus está sendo paciente. Deus está sendo paciente para que essa pessoa se arrependa. A Bíblia fala que a paciência de Deus nos conduz ao arrependimento. Deus é longânimo. Vamos ver que esse tempo aqui, de Salomão até o final desse livro, vão passar aproximadamente 500 anos. São 500 anos, pastor, de Deus mandando profeta, os reis não obedecendo. Deus manda profeta, os reis não obedecem. Deus manda profeta, o povo não obedece. Deus manda profeta, os reis matam o profeta. E o povo não está ali, o povo se rebela contra Deus. São 500 anos de paciência. Deus protegendo o povo, apesar da fidelidade do povo. O que eu aprendo aqui mais uma vez? A fidelidade de Deus diante da infidelidade do homem. Às vezes, na maioria das vezes, nós somos infiéis. Só que Deus, ele permanece fiel. Jesus, quando lembra disso, quando ele chora, ele fala: quantas vezes eu quis te ajudar com uma galinha que ajuda os seus pedidos e você não quis. Eu mandei um monte de profeta, você matou todos. E é assim que acontece. Acabe tentou matar Elias, o rei de Israel tentou matar Elias. Eu não me chamo rei Balse de amanhã, a cabeça de Eliseu de Deus no pescoço dele. Nós vamos ver que é uma briga do povo com Deus, Deus tentando resgatar o povo agora. Olha, eu estou aqui, olha para mim, eu estou dando tempo para vocês se arrependerem. Que o povo vai se afastando. Olha que coisa interessante. 1 Reis capítulo 15, versículo 1. Versículo 2, aliás. 1 Reis, capítulo 15, versículo 2. 2 Reis. No 7º ano de Jeroboão, Israel começou a reinar Azarias, ou Uzias. Aqui está o nome de Azarias, mas é o mesmo Uzias, tá? Filho de Amazias, rei de Judá, tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Esse rei aqui, ele reinou em Judá há quanto tempo? 52 anos. Esse rei Uzias foi um rei bom. Em outro livro nós vamos ver quais são os feitos desse rei Uzias, tá? No final da sua. Esse rei Uzias aqui é aquele que no capítulo 6, Isaías fala: no ano que morreu o rei Uzias, estava eu dentro da casa do Senhor. Esse rei Uzias aqui, ele também é chamado de Azarias. Ele reinou 52 anos. Pensa, Alessandro, reinado 52 anos? Acho que nem a Rainha Elizabeth não foi. E o que eu vejo aqui? Olha, no versículo 13, no mesmo capítulo 15. E Saul, filho de Jabes, começou a reinar no 29º ano de Uzias, rei de Judá. Uzias já tinha reinado 39 anos, trocou o rei, Israel. E ele reinou um mês. Reinou um mês. Nem esquentou a cadeira, o Espírito Santo apareceu. Nem esquentou a cadeira, alguém foi lá e matou. Por quê? Por causa dessa maldade do povo, dessa corrupção dentro dela, a briga pelo poder, que entre eles mesmos eles se matavam. Não tinha nenhuma referência para poder se. Eles não obedeciam os profetas, não obedeciam a lei de Deus, não tinha uma referência espiritual. Ou melhor, a referência espiritual que eles tinham era que eles queriam seguir. Então, o que acontece dentro disso?
pela Assíria. Os reinos do mundo começam a aumentar em poder, e esse reino de Israel, ele é invadido pela Assíria. Nós vamos ver isso no capítulo 17. No capítulo 17, dos versículos 5 a 8, que é o texto a qual nós lemos no começo, que fala assim: porque o rei da Assíria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. E no nono ano de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria. Olha isso aqui. E transportou a Israel para a Síria. E os fez habitar em Alas, no Tabor e no Gozã, na cidade dos Medos. O que esse rei fez, irmãos? Ele pegou os moradores de Israel e levou embora. Pegou os moradores ali de Israel, de Samaria, e levou embora. E mais para frente, o que ele fez? Olha no versículo 24. No versículo 24. No comecinho, ele pega os moradores de Israel e leva embora. Certo? Olha no 24. E o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ar, de Amate, e os fez habitar na cidade de Samaria. O que está acontecendo aqui? Esse rei pega os moradores, os judeus, os moradores de Samaria e leva embora. Mais para frente, ele pega os moradores de fora e leva para Samaria. E esse povo que veio de fora já tinha as religiões deles. Presta atenção, isso é importante. Então, há uma mistura, o povo começa a se misturar ali. Vocês lembram de uma passagem onde Jesus está com sede? Jesus está com sede. E é necessário passar por Samaria. Aí ele vai encontrar com uma mulher, era o moço de Jacó. Era meio-dia. De repente, viu uma mulher no canto para tomar água. Olha que ele chega lá e fala para ela: você me dá de beber? Aqui a mulher fala: como você conversa comigo, seu judeu? Por causa dessa situação aqui. Por causa dessa situação que aconteceu aqui, lá nos tempos de Jesus, 500 anos para frente, eles ainda não conversavam. Havia rixa, havia ódio entre os samaritanos e os judeus. Por isso que aquela mulher não queria conversar com Jesus no primeiro momento, depois ela se mensagem. Mas é por causa disso. Então, nesse momento aqui, há uma mistura de povos. E aquele povo originário, eles somem, eles desaparecem. A Bíblia diz que Deus os apagou da história. Olha a tristeza, irmãos. O povo que no princípio era o povo da promessa, fazia parte da promessa de Deus, agora eles são apagados da história. Agora aquele povo está esquecido e só fica o reino do sul, o reino de Judá. Tem um ditado que eu usar muito, alguém falou para mim, que é: aprender por meios próprios é falta de inteligência. O sinal de inteligência que você tem é quando você aprende com o erro do outro. Isso é dizem que é sinal de muita inteligência. Você aprender com o erro do outro. Você aprender por conta própria é falta de inteligência. E o reino do sul está vendo tudo aquilo acontecer. Os judeus do sul de Jerusalém estavam vendo tudo aquilo acontecer. Então, nós vemos agora o povo sendo exterminado, o reino do norte destruído, no capítulo 17 agora, que é o texto que nós temos o versículo chave. Por que aconteceu isso? Aí o profeta explica: o Senhor advertiu Israel e Judá por intermédio de todos os profetas. E qual que era a mensagem? Volta para mim, arrepende.
a minha existência de qualquer forma for manchar o nome dele, a prioridade de Deus é o nome dele. Lembre-se disso. Deus amava Israel e amava Judá. Deus fez promessa para aquele povo de que eles seriam um povo escolhido. Só que o povo rejeitou a Deus. E Deus já tinha determinado algumas coisas. Se vocês não obedecerem, vocês serão o povo preferido. Se vocês não obedecerem, vai ter punição. E o povo rejeitou a Deus. Foram 500 anos. E agora os vizinhos de Israel estão vendo aquilo. Agora eu quero falar sobre o reinado de Ezequias e Manassés. No capítulo 18, 17 do rei de Reis. Nós vamos no capítulo 18, aliás. Nós vamos ver a respeito do reinado de Ezequias. Antes de Ezequias reinou um rei, o pai de Ezequias chamava Acais. Acais ele fez um péssimo rei. Tanto que, pastor, ele fez uma coisa que eu até, quando eu fiquei chocado. A Bíblia fala que Acais, o rei de Judá, vai visitar o rei da Síria, Damasco, e chega lá. Ele viu um altar. Ele viu um altar muito bonito. O que ele faz? Ele pega a planta desse altar e manda para o sumo sacerdote em Jerusalém. E fala, faz um beijo para mim. E a Bíblia fala que ele chega em Jerusalém, manda construir um altar igual que ele viu lá em Damasco e coloca na frente do templo. Aquele altar agora tem lá que Salomão construiu, os irmãos viram semana passada. O que a Acais faz? Pega o altar dele, coloca tira o altar do Deus Israel, tira de lado, coloca no canto e coloca o templo aqui. E fala para os sacerdotes: tudo que você for fazer, use esse altar. E o outro, veja depois o que eu faço. Ele fala desse jeito. As palavras dele é essa. Depois eu decido o que eu faço com esse altar. Olha o nível de insolência. Só que no capítulo 18 vem Ezequias. Eu quero que os irmãos leiam para mim. Capítulo 18 do 2 Reis, a partir do versículo 1 até eu vou ler. No terceiro ano do rei Oséias, filho de Elá, começou a reinar Ezequias, filho de Acais. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E sua mãe se chamava. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo do poste antigo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Deus Santo. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos do Senhor que ordenara a Moisés. E assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva com ele. E rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Lembra do rei da Síria que destruiu a casa do vizinho do norte lá? Ezequias falou negativo.
apegar, eu li lá, grudar. O que Ezequias fez com Deus? A Bíblia diz que Ezequias se apegou ao Senhor. Aonde que Ezequias ia, o Senhor ia com ele. A casa do vizinho estava pegando fogo, e Ezequias apegado a Deus. A casa dos reis do norte, tudo destruído, e Ezequias apegado ao Senhor. O povo ia afrontar Ezequias, e Ezequias apegado a Deus. E o que acontecia com isso? Qual era o resultado disso? Alguém vai saber melhor? Assim o Senhor foi com ele. Para onde quer que ele saía, ele prosperava. Quer prosperar? Grude em Deus. Porque tem muita gente reclamando de tudo na vida, não dá certo. Que a primeira oportunidade que ele solta de Deus. Olha que a situação começa a apertar, ele solta a mão de Deus. O que Ezequias fez? Ele se apegou a Deus. Pode dizer, Senhor, já que é para servir de coração, vamos fazer um negócio bem feito. Aí ele fala que ele se apegou em Deus e não deixou de servir. O que estava acontecendo no Reino do Norte? A Síria estava invadindo, a Síria estava matando todo mundo, a Síria estava ameaçando. E o que Ezequias fez? Ezequias estava apegado com Deus. O que a Síria fez? Eu vou mandar um estrangeiro lá para ameaçar Ezequias. O próximo é ele. A gente derrubou a casa do lado, agora o próximo é ele. O que Ezequias fez? Recebeu o mensageiro. Isso vocês vão ler no capítulo 18 e 19. Você vai querer que manda um mensageiro? O mensageiro começa a afrontar o povo de Deus. E começa a falar: vocês estão confiando em quem? Vocês estão confiando naquele pedaço de cana quebrada que é o rei do Egito? Olha o que meu rei fez com que todas as nações. Ou vocês estão confiando em Deus, esse Deus aí? É no Deus de vocês que vocês estão confiando? Todas as nações que nós já invadimos também tinham deuses. Olha o Deus do Samaria. Olha o Deus de tal lugar. Olha o Deus de tal lugar. Vocês acham que o Deus de vocês vai livrar vocês? Chegou uma hora que o rei Senaqueribe mandou uma carta. Mandou uma carta para Ezequias. Vocês vão ler isso no capítulo 18 e 19. Olha a carta que Ezequias recebe. 19, a partir do versículo 10. Ezequias, ao passo dele, recebeu uma carta assim: não te engane teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, e como a destruíram totalmente? Crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os pais destruíram? Osana, Rezé, os filhos do Éden que estavam em passar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim? A Bíblia fala que ele ia se pegar a carta e vai para chega lá e fala, pega a carta. Senhor, está aqui a carta. Eles não falaram para mim, eles falaram com o Senhor. Os reis que as nações que eles invadiram eram o rei de pau e madeira.
leva a causa lá no Facebook, você leva a causa no vizinho, você leva a causa. Pô, você leva a sua causa. Para que você mostra para ela? Quando alguém chega lá com ameaça, para onde a gente leva? Hoje, com essa rede social, não está falando escutando lá. Ezequias pegou a carta dele, o senhor está aqui. A Bíblia fala que antes de sair, Isaías veio com a resposta. A Bíblia fala que naquela noite, o anjo do Senhor visitou Arraial dos Assassinos. Da noite por dia eram 185 mil mortos. Eles não souberam o que aconteceu, mas dali para lá, os assassinos foram embora. A vitória foi do povo de Deus. Para quem temos levado as nossas petições? Acaso foi um rei ruim, só que Manassés foi um rei muito bom. O pai foi ruim e o filho foi bom. Amém? Agora você fala, teve um filho bom, o próximo vai ser. Oi? O que você espera? Se fosse essa pessoa que é um bom rei, o primeiro foi ruim, mas o segundo foi bom. Se esse aqui foi muito bom, a Bíblia falou no versículo que nós lemos, fala que antes dele não teve ninguém tão bom quanto ele nem depois. Irmão, se esse aqui foi reto, certamente o mínimo que ele fez foi o dever de casa. Foi ensinar o filho dele a ser fiel. Quem pensa isso? O mínimo que ele deveria ter feito foi ensinar o filho a ser crente. Quem foi o filho de Ezequias? Manassés. Lembra daquela história que Ezequias adoeceu de doença mortal, orou por câncer, orou, o Senhor, lembra de mim, orou dos seus caminhos e tal? Então, aconteceu isso. Deus fala para os Israelitas e fala: vou estar mais 15 anos de vida. Passou 3 anos, nasce Manassés. Alguém está conversando? Ezequias vai ensinar para eles o caminho do Senhor. Esse menino vai ser um profeta, vai ser só glória. Pois bem, chega Manassés. Manassés, ele foi simplesmente o pior rei da história. Quanto tempo ele reinou? 55 anos. 55 anos. Por causa do reinado de Manassés, no capítulo 21. Capítulo 21 de 2 Reis. Fez o que era mal perante o Senhor. No capítulo 21:6. Olha o que Manassés fez. Edificou os altares, dentro dos altares que o pai dele derrubou, ele não continuou. Queimou seu filho com sacrifício. O cara sacrificou o próprio filho. Adivinhado pelas nuvens, era coelho, tratava com médio, feiticeiro, prosseguiu fazendo era mal perante o Senhor. O que acontece? Por causa de Manassés, no capítulo 21, versículo 11 e 13, visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior de tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também de dar para Israel com os postos ímpios. Assim o Senhor, Deus de Israel, falou: eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo que se ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. O que Deus está falando assim? Tudo que eu fiz com Israel, com a casa de Acabe, eu vou fazer com
ele foi tão perverso que, segundo os historiadores, ele foi no reinado dele que Isaías foi martirizado. Sabe como que a tradição fala que matou Isaías? Ele cerrou Isaías ao meio. Esse homem foi tão perverso que, diante, a Bíblia fala no capítulo 21 que o sangue de Jesus das pessoas corria por Jerusalém. Era perversidade que não tinha jeito. E você vai falar assim agora, mais um rival, Amon, o filho dele também foi ruim. Só que teve mais um, Josias. A Bíblia fala que, os irmãos lembram na última sexta-feira, Deus, no capítulo 13 de 1 Reis, Deus levou um profeta. No capítulo 13, do livro dos Reis, tinha uma profecia. Deus levou um profeta de Judá para Samaria e falou: eu vou levantar um rei com o nome de Josias, e esse rei vai restaurar a obra. Josias nasce. E no capítulo 22, nós vamos ver aí o reinado de Josias. Ele começou a reinar com 8 anos de idade, uma criança. Só que qual que é o segredo para Josias ter um bom reinado? A Bíblia fala, no capítulo 22, a partir do versículo 3, que um dia Josias mandou alguns escrivães fazerem um trabalho no templo, buscar prata. Eles foram buscar prata e acabaram com ouro. E a Bíblia fala que no meio daquele monte de coisas que eles estavam procurando, alguém encontrou um livro, que era o livro da lei. E agora, meus irmãos, o sumo sacerdote diz o seguinte: achei o livro da lei na casa do Senhor. E o que entregou o livro a Safã e este leu. Então o escrivão veio ter com o rei e deu relatório dizendo: olha, os teus servos contaram dinheiro que estão na casa. E o sacerdote encontrou um livro. E o Safã leu aquele livro. E quando Josias percebeu o que estava acontecendo, que livro era aquele, ele rasgou as suas vestes, porque ele viu que o povo estava totalmente desviado dos presentes do Senhor. O povo, meus irmãos, tinha perdido o livro da lei dentro da casa de Deus. Eles perderam o livro da lei dentro da casa de Deus, irmãos. Estava no meio dos escombros, no meio de tudo lá, eles perderam. No meio de tanta coisa que eles deram importância, eles perderam a própria lei de Deus. Como que tem sucesso, irmãos? Como que você prospera? Como que você é abençoado sem estar andando com a palavra de Deus? E agora Josias, ele pega a consulta com Deus e vai até uma profetisa chamada Uda. Deus diz a ela: tudo que você está vendo que eu ia fazer, eu vou fazer, eu vou destruir o Judá. Só que não vai ser nos seus dias. Você vai dormir em paz. Isso vai acontecer futuramente. Josias, ele tem uma lição muito importante na vida dele. Ele tem uma lição muito importante na vida dele. No capítulo 23, ele remove tudo. Ele faz o povo cultuar a Páscoa, celebrar a Páscoa novamente. Ele restabelece o culto a Deus, ele renova o pacto com o Senhor. Através de Josias, tem uma renovação espiritual e o povo volta a servir a Deus. Porém, irmãos, Josias, ele cometeu um erro. Josias, ele tinha uma promessa sobre a vida dele, lembra?
Neco matou. Josias ele foi intervir na guerra que não era dele. Foi enfrentar um rei que não tinha nada a ver com ele. Ele tinha promessa de Deus na vida. Era um infiel a Deus. Estava tudo dando certo. Ele vai enfrentar uma guerra que não era dele. O que aconteceu com ele? Morreu. Muitos de nós perdemos vida, perdemos família, perdemos ministério, porque nós queremos enfrentar aqueles que não são nós. Você vai enfrentar inimigo que não é para você enfrentar e acaba perdendo a vida. Aí eu tenho promessas de Deus, eu tenho promessa que eu te pego. Só que o faraó nega, ele não quer cumprir a sua promessa, não. Se você for enfrentar ele, ele vai te matar. Fica no seu lugar. Fica onde ele te chamou. Não vai enfrentar a guerra que não é sua, que vai dar não. Deus não pediu orientação de Deus para essa guerra, a guerra não era com ele. Ele foi fazer o que eu não sei lá. Morreu. O reino passou para outro. E aqui agora nós encerramos. Porque a partir de agora, a Babilônia entra em cena. Os reis agora começam a modificar o cenário mundial começa a mudar e entra em cena o reino da Babilônia, um dos maiores impérios que já existiam. E a Bíblia fala, no capítulo 24, no versículo 25, fala da invasão da Babilônia a Judá. Lembra o que aconteceu com Israel? Pois bem, agora acontece com esse povo aqui também. A Bíblia fala que Nabucodonosor cercou Judá por 3 anos. 3 anos. A ponto de que as pessoas, a fome era tão grande, que as pessoas comiam o capim que nascia do pé do mundo. A fome era de tal forma que eles não tinham mais o que comer. Nessa época aqui, é quando acontecem os eventos narrados no livro de Daniel, no livro de Ezequiel. Nós vamos ver futuramente. E o que nós vamos aprender aqui nesse final do segundo livro dos Reis, meus irmãos? No capítulo 24, versículo 25. Capítulo 24, versículo 25. Não. Até o 20. E sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, contra Judá, a ponto de os rejeitarem a sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. No versículo 25, no versículo 3, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho. Pela porta que está entre os 2 muros perto do jardim do rei, a despeito de os caldeiros se acharem com a cidade ao redor, o rei fugiu pela caminho. E esse rei aqui, o rei Zedequias, foi o mesmo que lançou Jeremias do poço. Nós vamos ver lá para frente. Foi o mesmo que maltratou Jeremias, porque Jeremias falou: a Babilônia vai entrar, vai destruir a cidade, nós vamos ser levados cativos por 70 anos. Esse rei aqui foi o rei que bateu na cara de Jeremias. Não ouviu os profetas que Deus mandou. A Bíblia fala que no final desse rei, Nabucodonosor pega ele arrastado, conduz ele arrastado pelo nariz até Babilônia. Quando chega em Babilônia, o rei mata os 2 filhos dele na frente dele, e ainda fura os olhos dele
o resultado de uma vida completa de desobediência a Deus. O que nós aprendemos nesse livro aqui, meus irmãos? Que as nossas escolhas, elas são muito importantes no decorrer da nossa vida, da nossa família. Todos esses reis que passaram aqui, que aconteceu muitas vezes, eles tiveram a opção de servir a Deus, de obedecer a Deus, mas eles decidiram se rebelar contra o Senhor. E o final foi uma vida, uma história trágica, duas nações que foram arruinadas. Se não fosse pela misericórdia de Deus, esse povo não existiria mais. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, preservou esse povo, e através desse povo nós tivemos a vida de Jesus. E uma coisa que eu gosto muito de deixar para os irmãos aqui é o seguinte: todos esses livros, eles trazem para